Vamos lá, pessoal, continuando aqui o nosso vídeo, né? Seguindo aqui, um exemplo de ensaio comportamental, ser assertivo ao se comunicar com os outros. Eu vou seguir aqui como que a gente pode seguir aí falando daquela questão do ensaio comportamental que foi no vídeo anterior que a gente parou aí. Comece com uma ideia geral. Peça ao paciente para descrever o que idealmente gostaria de comunicar a uma outra pessoa, se a circunstância permitisse. Ajude o paciente a moldar suas ideias em uma linguagem clara. Como que é isso? Desestimule a embromação ou qualquer linguagem que seja vaga ou ambígua. Peça ao paciente para articular as mensagens e se comunicar e depois dar o feedback, claro, né? Sobre o que você ouviu. Em seguida, modifique a mensagem até que esta comunicação específica com o paciente seja direta, dando uma probabilidade razoável de atingir o resultado desejado. Use o métodos de frase positivas, frases negativas, frases positivas de comunicação. Estimule o paciente a começar a conversação com uma frase positiva ou elogio ao ouvinte. Ele deve continuar a conversação com um componente assertivo ou confrontador da mensagem, seguindo de outra frase positiva. Exemplos de frases introdutórias positivas são: obrigada por concordar em me encontrar hoje. Agradeço pelo seu tempo. Você está fazendo um bom trabalho. Quero que saiba que agradeço tudo que você está fazendo por mim. Esses são exemplos de frases, positivas aí, junto com as negativas. Em seguida, faça um roleplay de interação com o paciente. Isso a gente já falou o que é, né, pessoal? Após formular um diálogo, prepare um ensaio comportamental pedindo ao paciente para descrever como o ouvinte provavelmente responderá. Enfoque o cenário para melhorar a hipótese. Para a pior hipótese e o cenário mais provável. Faça o roleplay do cenário da melhor hipótese para dar uma chance ao paciente de praticar. Não se esquecer de dar o feedback sobre o resultado. Treine a pior hipótese. Desafie o paciente a se manter em seu discurso, mesmo diante de sua reação negativa. Enquanto você faz o papel do ouvinte, ajude o paciente a preparar e treinar respostas. E em seguida, faça o roleplay do cenário mais provável. Você vai fazer o roleplay desses 3 cenários, né? Mudando aquela cena. E por último aí, evoque as previsões do paciente para o evento. Como que seria isso? Para qualquer previsão negativa, faça um brainstorm sobre as maneiras de evitar a interação. Vá mal. As ideias podem incluir a escolha cuidadosa do momento e do lugar para a interação. Faça um plano para interação, né? Esse plano de recuperar a interação que não ocorreram tão bem aí. Elabore esse plano para essa interação que não foi muito bem. Pessoas, vamos seguindo aqui, porque agora nós vamos falar da solução de problemas. Isso mesmo, trabalhando aí com a solução de problemas. Déficit de desempenho. Quando as pessoas têm dificuldades em resolver seus problemas, isso deve ser parcialmente a um déficit de desempenho ou a um déficit de habilidades, né? Aqueles que têm aí déficit de desempenho possuem habilidades adequadas de solução de problemas, mas devido à depressão, ansiedade, estresse, né, ou sentimentos de desamparo, têm dificuldade em acessá-los e utilizá-los. Por sua vez, pessoas com déficit de habilidade podem ser incapazes de analisar a natureza de um problema e parecem não conseguir chegar a boas ideias para resolvê-los. Indivíduos com déficit de habilidade frequentemente têm problemas para resolver problemas em muitas áreas específicas em sua vida ou repetidamente escolhem soluções que não funcionam
o que pioram as coisas, né? Pessoas com déficit de desempenho podem ser ajudadas por meio de identificação e modificação, sempre que possível, dos fatores que impedem que elas utilizem suas habilidades existentes. No entanto, os pacientes com déficit de habilidade podem precisar de treinamento básico com métodos da solução de problemas. O comprometimento cognitivo. Quando o grau de atenção está reduzido e a concentração comprometida, impede que uma pessoa seja capaz de focar em um problema. Podem ser necessárias medidas de controle, né? Quando a gente percebe aí essa questão do comprometimento cognitivo. E isso a gente tem que seguir com a linha da abordagem cognitivo-comportamental, que é aquela que a gente está seguindo, para ajudar essa pessoa. Sobrecarga emocional, né? O objetivo é reduzir a tensão. Não devemos incentivar, se esquivar da tarefa, né? A gente não pode minimizar aí essa questão da sobrecarga, pessoal. Sobrecarga emocional, a gente não vai de maneira alguma minimizar. Quando a pessoa se sentir mais tranquila, ela pode começar a enfrentar o problema. Se sentir sobrecarregada novamente, deve fazer um breve intervalo para reduzir as tensões, né? Para reduzir as tensões aí. Vamos seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando das soluções de problemas aí. Em relação ainda às distorções de problemas, as distorções cognitivas. A chave para a utilização de métodos de reestruturação cognitiva, a gente falou sobre isso no capítulo 5. Para a solução de problemas, é ensinar o paciente como levar os aprendizados da terapia para a situação da vida real. Sim, pode até fazer um treinamento, um ensaio, né, de como isso vai funcionar na vida. Depois de aprender o tratamento, como reconhecer os pensamentos automáticos negativos e como corrigir as distorções cognitivas, os pacientes podem começar a aplicar esse conhecimento para conceitualizar e enfrentar seus problemas ao seu redor. Uma boa ilustração da utilidade da reestruturação cognitiva é a aplicação de métodos para identificar e corrigir erros cognitivos. Bacana? Em relação à evitação, todos esses métodos comportamentais envolvem a organização de um plano sistemático que supere a sensação de desamparo ou medo paralisante e a utilização de métodos graduais de ação, né? Quando a gente fala aí as técnicas apresentadas aqui nesse capítulo, ativação comportamental, programação de atividades, tarefas graduais, que nós escrevemos anteriormente, pode ser utilizada de maneira eficaz para ajudar o paciente a superar a evitação, né? No capítulo 7, que é o nosso próximo capítulo aí, nós iremos trazer um pouquinho mais sobre essa questão da evitação, beleza? Vamos falar dos fatores sociais. Para ajudar os pacientes a discernir os conselhos recebidos, pode-se recomendar que ele analise os prós e os contras de cada sugestão dada pelos outros, bem como qualquer ideia que ele mesmo possa ter. Como que é isso, pessoal? Fator social. Algum parente, algum amigo vem dar um conselho, faça isso, faça dessa forma. Como que a pessoa vai se perceber se ela tem a capacidade de fazer aquilo ou não? Ela pode julgar, ela pode fazer um ensaio cognitivo e ela pode entender aquilo que está sendo dito a ela em relação a conselhos, né? Os fatores sociais, a gente sabe que sempre a pessoa recebe um conselho, né? Se o paciente não tiver certeza se a pessoa está ofendendo ou sua aceitação do conselho, incentive a verificar essa possibilidade. Algumas pessoas a quem se pede conselho sentem-se como uma questão pessoal a solução do problema do outro. Portanto, pressiona mais com sugestões assim, faça isso, faça aquilo, sei lá. A gente sabe aí como que funciona isso, né, pessoal, em relação a conselhos, né? Então, a pessoa pode observar o conselho do outro e fazer um ensaio cognitivo pensando se aquilo vai ser bom ou não para ela, legal? Vamos seguindo aqui. Ainda falando das soluções de problemas, né? Problemas práticos. Portanto,
Ao se defrontar com um paciente com recursos limitados para resolver seus problemas, é importante processar seus próprios pensamentos automáticos negativos quanto à dificuldade na resolução de problemas. Quando o funcionamento declina durante um longo episódio de depressão, não é raro descobrir que o paciente desenvolveu problemas práticos significativos, especialmente quando os sintomas foram bastante graves para interferir em sua capacidade de manter o emprego. Por exemplo, dificuldade financeira podem rapidamente ser acumuladas, problemas de saúde pode ser negligenciada devido à falta de convênio médico, por exemplo. A moradia pode estar em risco em virtude de uma incapacidade de continuar a fazer os pagamentos dos aluguéis. E são os problemas práticos. O desespero dos pacientes nessa situação pode ser desalentador para os terapeutas. Se sua cognição começar a refletir desesperança do paciente, você pode começar a perder a capacidade de ser objetivo e criativo na solução de problema. Que é isso aí, pessoal? É um problema prático, né? Você, como terapeuta, sabe, tem os problemas que são práticos ali. Tem como resolver? Tem. Mas ali você tem que fazer um trabalho interno também, que aquele não é o seu momento de a pessoa não tem dinheiro, perdeu o emprego. Isso são considerados problemas práticos. A gente vai resolver trabalhando os pensamentos automáticos negativos que vierem e realizando a troca desses pensamentos para pensamentos adaptativos. Legal? Fatores estratégicos. Quando deprimida ou ansiosa, algumas pessoas descartam as soluções óbvias por parecerem simples demais, ou procuram soluções que sejam perfeitamente pensadas ou garantam o sucesso. Aqui, pessoal, eu trouxe o caso da Olivia. Olivia havia perdido seu emprego, estava procurando uma recolocação. Ela tinha 2 filhos na escola primária. Os 3 vinham com sua avó, que tinha desenvolvido recentemente alguns problemas, de saúde. Olivia precisava ganhar dinheiro suficiente para sustentar seus filhos, mas também precisava de um emprego que fosse perto de sua escola, de modo que pudesse chegar logo em casa com emergência se caso precisasse. Ela precisava de um chefe compreensivo que lhe permitisse sair mais cedo, talvez maior tempo de almoço, para ver se estava tudo bem com sua avó. Ela não queria contratar uma enfermeira para cuidar da avó e preferia colocar seus filhos em uma creche a contratar uma babá. Um emprego perto da escola possibilitaria que ela buscasse seus filhos quando a creche fechasse. O pai das crianças saía do trabalho mais cedo, mas Olivia não confiava nele para buscá-las a tempo. Ela também era qualificada profissionalmente e poderia conseguir um emprego melhor mais longe de sua casa. Ela poderia pedir para sua irmã ajudar com a avó, em vez de assumir toda a responsabilidade em cuidar de tudo, obrigada a fazer tudo sozinha, porque sua avó não tinha ajudado muito quando ela precisou. Então ela se sentia na obrigação de ajudar a avó. Pensar em como juntar todas essas peças deixou Olivia exausta. Consequentemente, ela desistiu de ler os classificados e mergulhou nas tarefas rotineiras. O que ela fez aí, pessoal? Em relação aos fatores estratégicos, ela não teve nenhuma estratégia, falando sobre isso. Ela ficou sem estratégia. Ela pensa em vários casos, quer resolver vários problemas, mas ao mesmo tempo ela acaba esquecendo que ela é uma só. Então é isso, quando a gente fala de estratégico, é isso. O que ela gostaria de resolver no primeiro momento? Pensar nela, pensar na avó, pensar nos filhos, pensar no trabalho. O que ela gostaria de fazer? Vamos lá, pessoal, continuando aqui nosso vídeo. Vamos falar trabalhando com os déficits na habilidade de solução de problemas aí. Habilidades de solução de problemas normalmente são aprendidas durante a infância e aprimoradas durante o início da idade adulta. Quando se está batalhando com as transições na vida e os estressores psicossociais. Se tiver tido bons exemplos, a pessoa provavelmente aprendeu vendo os outros, lidando sistematicamente com os problemas e gerando suas soluções. Além disso, se o paciente teve referências iniciais, nas quais foi capaz de resolver problemas de maneira eficaz,
Ele pode ter desenvolvido a autoconfiança e a competência necessária para enfrentar as dificuldades futuras. Infelizmente, os pacientes podem não ter adquirido habilidades de solução de problemas, talvez porque não tiveram exemplos eficazes, foram protegidos pelos pais que resolviam os problemas por eles ou estavam deprimidos demais quando estavam crescendo para desenvolver essas habilidades. Quando o paciente teve essa experiência limitada de conceitualizar e lidar com os problemas de maneira eficaz, a TCC pode ser utilizada para ensinar habilidades básicas para a solução de problemas. Uma forma bem útil aí de ajudar o paciente a adquirir essas habilidades é mostrar o modelo de estratégia de solução de problemas que a gente acabou de mostrar na sessão anterior aí. Uma lição bem bacana que a gente vai passar aqui para vocês agora está na página 118, é a tabela 6.4. Primeiro item aí da tabela é o acalme-se e tente discernir. Quando descreve suas dificuldades psicossociais nas sessões, os pacientes podem pular de um tópico a outro. Enquanto descrevem um problema, outros lhe vêm à mente. Sem perceber isso, eles apresentam uma lista desconexa de questões, todas podendo parecer igualmente estressantes e angustiantes. Eles podem ver ligações entre os problemas e os graus de complexidade presentes na situação, as pessoas envolvidas, os significados mais profundos por trás de tudo e as implicações para o futuro. Quando os problemas são relatados desse modo, a solução dessa dificuldade pode parecer distante ou sem solução. A primeira coisa a se fazer é desacelerar o processo, definindo o número e a amplitude dos problemas e a urgência de resolvê-los, cada problema, um por um. Você pode pedir mesmo para o paciente fazer uma lista escrita dos problemas em seu caderno de terapia. Depois que o paciente terminar de listar os problemas, peça que ele faça um resumo, lendo novamente a lista. Seja empático, pois deve ser angustiante enfrentar tantos desafios ao mesmo tempo. Em seguida, siga os próximos passos do processo da solução de problemas. Qual que é o próximo passo? Passo número 2, escolha um alvo. Ensine o paciente como organizar a lista com priorização dos problemas. Por exemplo, peça para riscar da lista qualquer problema que já tenha sido resolvido ou que esteja atualmente latente. Depois, peça ao paciente para eliminar itens sobre os quais ele não tem controle ou problemas que pertencem a outras pessoas e não podem ser resolvidos por ele. Ajude o paciente a separar o restante dos itens em problemas que precisam ser abordados no futuro próximos e aqueles cuja solução pode ser adiada por algum tempo. Em seguida, peça ao paciente para considerar os problemas mais imediatos e colocá-los em ordem de prioridade, com base em sua importância ou urgência. A parte final desta etapa é selecionar um item entre os 2 ou 3 primeiros como um alvo direto para ser resolvido. O passo 3. Defina o problema de modo preciso. Se os problemas puderem ser expressos em termos claros, é mais provável que o paciente gere a solução específica. Você pode auxiliar os pacientes a definir os problemas de forma precisa, ensinando os princípios de estabelecimento de metas, de agenda. E nós falamos aí no capítulo 4. Também pode ser utilizado fazer perguntas que ajudem os pacientes a melhorar suas definições. Exemplos desse tipo de perguntas seriam: como você poderia definir esse problema de modo a saber se está fazendo progresso em resolvê-lo? Como você poderia expressar esse problema em poucas palavras, de modo que outras pessoas soubessem exatamente o que você está passando? Ou parece que há muitas questões diferentes envolvidas nesse problema. Como você poderia definir o problema de modo a chegar na questão central? A quarta fase aí, gere soluções. Essa é a quarta etapa, gere soluções. Normalmente, há muitas formas diferentes de resolver qualquer problema. As pessoas às vezes se fixam na primeira solução que vem à mente e se convencem de que é o único modo de enfrentar, mas a solução escolhida pode não ser prática
eficaz ou possível de implementar. Achando difícil mudar de direção, eles podem vacilar ou desistir totalmente de tentar resolver o problema. Tente ajudar o paciente a aprender a ser criativo ao buscar soluções. Por exemplo, utilize as técnicas do brainstorm ou de questionamento socrático que estimule a criatividade. Os pacientes podem considerar ideias como utilizar a ajuda de outro, pesquisar em livros ou internet, buscar recursos na comunidade, adiar a implementação do plano, considerar não resolver o problema, mas aprender a viver com ele. Também pode ser útil acrescentar suas próprias sugestões à lista, mas apenas depois de o paciente ter chegado à conclusão de várias possibilidades. E o tópico 5 aí, selecione a solução mais razoável. Ajude o paciente a eliminar da lista qualquer solução que ele conclua ser irrealista, de pouca utilidade, que não possa ser facilmente implementada no presente ou que poderia causar mais problemas do que resolver. Peça ao paciente para escolher a solução que acredita ser a mais provável de ser bem-sucedida e que esteja disposto a implementar. Às vezes, os pacientes fazem escolhas que, ao seu ver, falharão. Em vez de desestimular o paciente dizendo que sua opinião, ajude a escolher uma ou duas possibilidades e depois avalie as vantagens e a desvantagem de cada uma. À medida que as soluções são comparadas, a melhor opção normalmente se torna evidente. Guarde a lista original de opções para o caso de ser necessário no futuro. Tópico 6 aí, implemente o plano. Uma vez selecionado uma solução, aumente as chances de sucesso pedindo ao paciente que selecione um dia e hora para testar seu plano. Pode ser usado os métodos de roleplay ou de ensaio para treinar os pacientes nas habilidades de solução de problema. Elimine obstáculos perguntando sobre as circunstâncias que poderiam interferir no sucesso e desenvolva um plano para enfrentar as atividades. Avalie o resultado e repita as etapas se necessário. Apesar do planejamento, as soluções às vezes falham. Pode haver circunstâncias imprevistas ou elementos dos problemas que não foram completamente considerados quando surgem dificuldades para pôr em prática um plano. Ajude os pacientes a avaliar os pensamentos automáticos sobre seu esforço para resolver os problemas e auxilie-os a corrigir qualquer distorção. Além disso, reveja a maneira pela qual a solução foi implementada para determinar se seria necessário maior treinamento de habilidades. Revise o plano, se necessário, e tente novamente. Isso aí, pessoal. Só passando aqui por um resuminho, da nossa aula aí, a técnica mais eficaz de ser implementada é a ativação comportamental, um exercício simples no qual o terapeuta e o paciente escolhem uma ou duas ações concretas que parecem ser possíveis de ser empreender imediatamente e que provavelmente irão melhorar o humor ou a autoestima. O registro de atividades, um método mais sistemático de registrar e moldar o comportamento, geralmente é útil quando os pacientes estão passando por reduções moderadas e graves na energia e no interesse. Outra técnica comportamental, o planejamento de tarefa gradual, pode ajudar os pacientes a organizar um plano passo a passo para lidar com tarefas difíceis ou desafiadoras, ou para reverter padrões de procrastinação e evitação. O ensaio comportamental é uma outra técnica muito importante que deve ser seguida aí para ajudar os pacientes. E a solução de problemas é outro método comportamental básico para ajudar os pacientes a enfrentar seus estressores. E é isso aí, pessoal. Finalizando mais um capítulo aqui do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Seguindo aqui, não esqueçam de curtir o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, se inscreva aí e vamos seguindo aqui, pessoal. Até o nosso próximo capítulo, no nosso próximo vídeo. E espero que vocês estejam gostando aí. Até mais!